Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Aqui quem está falando é o professor Leonardo Gobi. Estamos aqui juntos mais uma vez para uma aula de geografia. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a América do Sul, né, os processos que levam à integração desse território, né, e vamos falar aí também sobre aspectos gerais, algumas características bem específicas sobre o continente sul-americano. Legal? Vamos lá? Muito bem. A gente hoje vai estar trabalhando aí a parte de Geografia 1, tá? A gente está no capítulo 22, né? Então vamos falar ali sobre a América do Sul, sobre o Mercosul, sobre a Comunidade Andina, a Unasul, né? Que são blocos econômicos, e também falar aí sobre alguns problemas relacionados à América do Sul, que aí é o narcotráfico, tá certo? Bom, vamos lá? Primeira coisa, né? Vamos aqui localizar geograficamente a América do Sul, né? Como parte do continente americano. Essa parte do continente americano, na América do Sul, ela é composta aí por dois países e mais um território ultramarino, que é a Guiana Francesa, ou Guiana Francesa, né? A gente pode usar aí as duas expressões. A América do Sul, ela tanto é banhada pelo Oceano Atlântico quanto pelo Oceano Pacífico, né? Então, você tem aí acesso para os dois oceanos, o que ajuda nas questões econômicas, né, de mercado, de exportações e importações, por mais que nem todos os países, né, tenham fronteira com os dois oceanos. Agora, o que a gente precisa entender é que a América do Sul ele é uma parte do continente americano onde as relações entre os países elas poderiam ser muito mais intensas do que elas são na atualidade. A gente vai entender mais para frente o porquê que isso acontece, tá bom? Muito bem. Países da América do Sul que apresentam características em comum. Quais são essas características que vão aproximar esses países, né? Que características são essas que vão fazer com que esses países tenham uma certa identidade entre si? Bom, algo que une esses países é o seu próprio passado colonial, o fato desses territórios terem sido colônias, né? No caso específico do Brasil, colônia portuguesa, no caso do restante dos países do continente sul-americano, colônias espanholas, né? Tirando aí, claro, a Guiana Francesa. Outra questão que está diretamente relacionada a esses países, né, na qual esses países têm uma relação em comum, é o fato desses países serem dependentes economicamente, principalmente, né, hoje em dia, dos países desenvolvidos. Então, o fato desses países não terem um grande desenvolvimento econômico, né, é algo que faz com que eles se assemelhem, né? A grande desigualdade social, talvez um grande problema, né, da América do Sul, do continente americano como um todo, né, quando a gente fala pelo menos da parte da América Latina, né, essa questão da desigualdade social é algo bem grave. E a questão da influência dos Estados Unidos sobre esses territórios. Então, a gente sabe, né, na verdade, que os Estados Unidos exercem uma influência muito grande sobre os países latino-americanos, sobre os países da América Central e também os países da América do Sul, né? Então, é importante a gente perceber que essa periferia imediata, como a gente chama, né, que é a América do Sul, a América Latina, né, como um todo, ela sofre uma forte influência política, econômica dos Estados Unidos, tá? Agora, óbvio que, por mais que existam semelhanças, existem também muitas diferenças. E talvez as principais diferenças sejam essas aí listadas, né? Diferenças do ponto de vista físico, até porque o território sul-americano ele é muito extenso no sentido norte-sul, e pelo fato dele ser muito extenso no sentido norte-sul, você tem ali uma grande diversidade de climas, né? Uma grande variedade climática. Então, por si só, isso já ajuda a ter uma série de diferenças do ponto de vista físico, natural, né? Além disso, a questão do próprio relevo, da própria vegetação, né? Que vai se associar aos seus diferentes tipos de clima. Então, nós vamos ter também diferentes tipos de vegetação. Então, esses aspectos físicos diferenciam esses países, né? Esses países não têm uma certa homogeneidade em termos físicos, né?
Em termos culturais, muito menos, então há uma grande diversidade cultural, né? Principalmente pelo fato dos povos nativos da América, né? Os povos indígenas, o fato da presença europeia durante o período de colonização, né? O período colonial, e também a presença negra africana. Então, tudo isso junto contribuiu para uma grande diversidade cultural em boa parte dos países da América do Sul. Justificando aí também, obviamente, as diferenças étnicas, né? Como eu acabei de citar, e as diferenças socioeconômicas. Por mais que todos eles tenham sido colônias de exploração, por mais que todos eles tenham sido muito explorados ao longo de vários séculos, claro que existem diferenças econômicas e também sociais entre eles. Só para a gente pegar como exemplo aqui o Brasil, obviamente, é o país mais desenvolvido dentro da América do Sul, né? Então, você tem países mais desenvolvidos e países menos desenvolvidos. Mas, de uma maneira geral, eles estão ali dentro de uma mesma realidade socioeconômica, tá bom? Muito bem. A gente pode pegar a América do Sul e a gente pode regionalizar a América do Sul, dividindo ela em mais partes, né? Então, é comum a gente pegar a América do Sul e diferenciar a América do Sul em 4 partes, né? Uma que são as Guianas, são aqueles 3 países ali, né? Guiana, né? Ou Guiana, Guiana Francesa e o Suriname, antiga Guiana Holandesa. Então, os 3 países aí formam as chamadas Guianas. Nós temos ali a América Andina, que recebe esse nome justamente porque esses países ali estão localizados ao longo da Cordilheira dos Andes, daí a expressão América Andina. Então, você tem países como Chile, Bolívia, Colômbia, Peru, Equador e a Venezuela, tá? E ali a América Latina. Por que ela recebe esse nome? Por causa ali do Rio da Prata, que atravessa ali, que faz fronteira ali, por exemplo, com o Uruguai e a Argentina, e também pega ali uma parte do território paraguaio, né? Então, Paraguai, Argentina e Uruguai fazem parte da chamada América Latina. E, por último, o Brasil. Perceba que o Brasil está, né, isolado dessas divisões regionais, até porque o Brasil ele é um país bem singular dentro de um contexto geral. A maioria dos países aí foram colônias espanholas, né? Tirando, obviamente, o Brasil, o único país de colonização portuguesa, né? O Brasil não tem nenhuma similaridade do ponto de vista físico-geográfico. Por exemplo, a Cordilheira dos Andes não é uma cadeia de montanhas que pega uma parte do território brasileiro, então ele não se enquadra dentro desta divisão regional, né? Assim como a presença do Rio da Prata também não tem uma unidade que relacione o Brasil aos países, por exemplo, da América Latina. Então, o Brasil acaba ficando isolado nessa divisão regional, tá bom? E é assim que a gente pode, então, observar a subdivisão da América do Sul nessas 4 regiões aí, tá? Muito bem. Em termos gerais, né, o que a gente pode falar da América do Sul de uma maneira geral? Bom, a América do Sul, como eu falei lá no início da nossa aula, ele apresenta indicadores sociais muito baixos, né? Então, há uma grande desigualdade social que é comum nos países da América do Sul. Fruto, inclusive, dessa questão do período colonial, né? É uma herança que a gente carrega. O fato dos países da América do Sul serem ainda muito dependentes, não só do ponto de vista econômico, mas também tecnológico, associando também isso a uma desigualdade social. Isso tudo é uma herança do período colonial, onde predominou nos países da América do Sul a colonização por exploração. Diferente, por exemplo, do que aconteceu nos Estados Unidos e na Austrália, onde, por mais que também tivesse um processo de exploração, mas predominou uma colonização por povoamento. Então, esses países tiveram uma independência maior, inclusive de desenvolvimento de uma manufatura e mais à frente um desenvolvimento industrial, totalmente diferente do que aconteceu na América do Sul, porque passaram um longo período, pelo menos aí 300, 400 anos, sendo intensamente explorados, né? Desde o século XVI até o século XIX, início do século XX,
até que esses países iniciaram um processo de independência e que, obviamente, também levou esses países a iniciar um processo de industrialização, só que muito mais tarde, né, do que outros países, do que os países desenvolvidos. Tanto é que a gente usa essa expressão, né, industrialização tardia, para os países não só da América do Sul, mas para os países subdesenvolvidos de uma maneira geral. Tá? Então, acabamos de citar, né, a questão das indústrias pouco desenvolvidas, isso está associado a uma industrialização tardia. Infraestruturas precárias, então falta, né, um investimento maior no setor de infraestruturas, de ampliação de portos, de diversificação do setor de transportes, de fontes geradoras de energia. Então, tudo isso ajuda os países a se desenvolverem mais, a investirem mais, por exemplo, no setor industrial, ou conseguirem exportar mais gêneros agrícolas com maior eficiência, com maior capacidade. Então, a falta de ter investimentos em infraestruturas prejudica o próprio desenvolvimento econômico. Além da questão do baixo nível de integração interna. Esse é um ponto bem importante que a gente precisa entender. Né? A gente olha, por exemplo, a União Europeia, a gente percebe que a União Europeia, os países que fazem parte da União Europeia, eles têm um processo de integração, a relação comercial, principalmente entre esses países, ela é muito intensa. Algo que não acontece aqui na América do Sul em grandes proporções. A gente tem até alguns blocos econômicos, né? Até mais de um bloco econômico na América do Sul, só que esses blocos acabam sendo um pouco limitados. Né? Países que fazem parte de um bloco, mas não fazem parte de outro bloco, quer dizer, a gente não tem um bloco maior para poder tentar fazer uma integração maior, não só do ponto de vista econômico, né? Mas também do ponto de vista das infraestruturas, dos aspectos sociais, para poder fazer com que a América do Sul, como um todo, como um grupo, possa se desenvolver mais e ter mais força no mercado internacional. Tá? Então, algo que esses países sul-americanos vêm procurando nos últimos anos, nos últimos séculos, é justamente tentar fazer essa integração de uma forma mais ampla, mais completa. Tá? Tentar também se inserir mais dentro do mercado internacional, não só como meros exportadores de matéria-prima, e isso acaba sendo uma realidade, né? São países pouco desenvolvidos do ponto de vista industrial, tirando, claro, um pouquinho aí o Brasil. O Brasil, dentro da América do Sul, ele é o mais industrializado de todos, mas os demais países ainda carecem muito, né, de um desenvolvimento industrial, e isso, obviamente, afeta as suas relações externas, porque acabam se tornando apenas meros exportadores de matéria-prima, né? Repercutindo a mesma dinâmica econômica que se tinha lá no período colonial, meros exportadores de matéria-prima. Tá? O desafio de tentar acabar com a pobreza, pelo menos, né, reduzir drasticamente os níveis de pobreza que existem nesses países sul-americanos. E um último fator, aí, um último elemento, que é um problema bem sério aí para os países da América do Sul, que envolve aí a questão do tráfico de drogas. E não é só a questão do tráfico de drogas, né? Tudo que o tráfico de drogas impõe dentro dessa dinâmica, o aumento do tráfico de armas, por exemplo, e isso, obviamente, gerando, né, como consequência, um aumento da insegurança e da violência na maioria dos países da América do Sul, né, nas suas grandes cidades, nos seus grandes centros urbanos. Né? Então, é um problema que a gente tem, que é muito grave e que afeta de forma significativa aí essa nossa dinâmica, esse processo de integração regional. Tá bom? Vamos lá. Vamos começar a falar agora um pouquinho sobre essas formas de integração dos países da América do Sul. Bom, para a gente falar sobre essas formas de integração, a gente vai falar sobre alguns blocos econômicos, tá? Iniciando aí a nossa fala sobre o Mercosul. Mas antes da gente falar propriamente do Mercosul, vamos tentar lembrar aqui o que é um bloco econômico, tá? Bloco econômico é, na verdade, uma união entre países, ok? Os países se reúnem, se juntam, com o objetivo econômico. A ideia é fazer o quê? Fazer com que haja uma
prioridade em termos de relações comerciais entre os países membros do bloco econômico. Para que esses países possam aumentar, né, as suas importações e exportações entre os países que fazem parte do bloco econômico, o que esses países eles combinam? Eles combinam uma redução de tarifas alfandegárias. É assim que funcionam os blocos econômicos. Tá? Então, para os países que fazem parte do bloco, há uma redução de tarifas alfandegárias, né, de impostos, e, obviamente, quanto menor os impostos, isso vai se refletir num preço menor das mercadorias que estão sendo comercializadas. Então, isso pode estimular, por exemplo, o comércio, o mercado entre os países que fazem parte aí do bloco econômico. O Mercosul, ele vai surgir lá na década de 90, tá? E o Mercosul ele vai reunir aí, no primeiro momento, 4 países: Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, tá? A ideia era fazer do Mercosul um mercado comum. Professor, o que é um mercado comum? É um bloco econômico que ele está um pouco além apenas das relações comerciais. Ele tenta lidar, né, não só com as questões comerciais, mas também com a livre circulação de pessoas, livre circulação de capitais. Né? Então, é um bloco bem abrangente, não só no ponto de vista, pensando só no ponto de vista econômico. Tá? Bom, ele foi pensado para ser um mercado comum, mas o Mercosul ainda não é um mercado comum, tá? Por várias razões. Uma delas é a questão das diferenças econômicas que existem entre os países membros. A gente pode ver ali ó, que Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai são países que têm uma diferença econômica muito grande. Talvez Brasil e Argentina uma proximidade um pouco maior, mas mesmo assim o Brasil se destaca dentro do Mercosul porque é a maior economia dentro desses países aí. Já Paraguai e Uruguai estão bem abaixo desses dois outros países. Né? Então, por haver uma grande divergência econômica entre eles, uma grande diferença econômica entre eles, para que eles possam se tornar um mercado comum, essas diferenças teriam que ser atenuadas. Tá? Só que, vamos pegar o Paraguai aqui, o Paraguai é um país ainda muito agrário, né? Depende muito de exportações de gêneros agrícolas, por exemplo. Então, quer dizer, é difícil você criar um mercado comum com tantas divergências, com tantas diferenças econômicas entre os países membros. Bom, se o Mercosul, então, ele não é um mercado comum, como o próprio nome diz, né, lá, Mercado Comum do Sul, o que o Mercosul ele é? Bom, ele é o que a gente chama de união aduaneira. A gente pode dividir os blocos econômicos em 4 etapas. Primeira etapa de um bloco econômico é uma zona de livre comércio. Segunda etapa é uma união aduaneira. Terceira etapa é um mercado comum. E a quarta etapa é uma união econômica e monetária. Tá certo? A maior parte dos blocos econômicos no mundo eles estão na primeira fase. São zonas de livre comércio. O objetivo principal é apenas trocas de mercadorias ali, né? Redução de tarifas para estimular as importações e exportações. No caso específico do Mercosul, ele se encontra na segunda etapa, né, numa segunda fase, que a gente chama de união aduaneira, onde uma das características principais é a existência daquilo ali, ó, a tarifa externa comum. O que é essa TEC, tarifa externa comum? Bom, é uma forma que foi criada dentro desses países que se arranjam em uma união aduaneira de evitar a concorrência entre os países que fazem parte do bloco. Então, por exemplo, para qualquer produto que venha de fora do bloco, tá certo? É cobrada uma tarifa externa comum. Então, vamos supor que o Brasil queira importar caneta da França, por exemplo, e que a Argentina importe esta mesma caneta, tá certo? Do mesmo país, quer dizer, da França. Só que aqui no Brasil, para essa caneta entrar aqui dentro, o Brasil cobra 10% de taxa de importação, por exemplo. Vamos supor que na Argentina ela cobre 2% de taxa de importação. Bom, existe uma diferença aí. Essa caneta vai entrar muito mais cara no Brasil e muito mais barata na Argentina. Isso, o fato de ter o mesmo produto entrando em 2 países que fazem parte do mesmo bloco, só que um mais caro e um mais barato, isso pode gerar uma competição interna. Então, para que isso não aconteça, foi criada então essa tarifa externa comum. Então, se os países do bloco quiserem importar o mesmo produto de um mesmo país, a cobrança
de impostos sobre esse produto vai ser a mesma. Então, pegando esse exemplo que eu acabei de dar aqui das canetas, vamos supor que para o Brasil importar essa caneta e a Argentina, eles vão ter que cobrar as mesmas taxas de importação. Então, o Brasil não vai poder cobrar nem 10 e nem a Argentina vai poder cobrar 2. Então, eles vão se sentar, vão entrar em um acordo e vão conversar sobre qual é o valor dessa tarifa de importação. Então, eles vão chegar lá no acordo, sei lá, 5%. Então, tá. Então, o Brasil vai cobrar 5% e a Argentina vai cobrar o mesmo valor para que esse produto entre nos países que fazem parte, então, do bloco. Tá? Isso é o que a gente chama, então, de tarifa externa comum. Bom, ao longo de vários percalços que o Mercosul teve aí nos últimos anos, né, mais recentemente, no ano de 2012, a Venezuela foi um novo país que entrou aí no bloco. Então, ao invés de 4 países, hoje são 5 países os que fazem parte do Mercosul. Então, os 4 lá, os 4 primeiros, e mais a Venezuela. A ideia inicial do Mercosul era fazer com que todos os países da América do Sul pudessem fazer parte do Mercosul. Só que isso não aconteceu. Então, a gente observa aí o seguinte: quais são os países membros, de fato, do Mercosul? São esses 5: Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela, tá? Sendo esse o que entrou mais recentemente. Existem alguns países que são chamados de países associados, tá? Então, por exemplo, os outros países ali da América do Sul, como Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname, né, tirando aí a Guiana Francesa, esses países são chamados de países associados. Então, existe uma livre circulação de mercadorias, para alguns produtos ali existe uma redução de tarifas, porém, por exemplo, esses países não fazem parte da TEC, eles não comungam ali da União Aduaneira. Então, eles são meio que membros, mas ao mesmo tempo não são. Tá? Por isso que a gente chama de países associados. E tem ali os países observadores. Toda vez que a gente forma um bloco econômico, são convidados alguns países para serem países observadores. Isso é uma prática comum. Tá? Então, no caso específico do Mercosul, os países observadores ali que, né, participam de algumas reuniões, mas eles não têm nem poder de voto, nem de veto, por exemplo, mas participam ali, né, como observadores, México e Nova Zelândia. Tá legal? Bom, recentemente tivemos 2 problemas aí que afetaram o Mercosul. Né? Um no ano de 2012, que coincide inclusive com a entrada da Venezuela, onde o Paraguai passava por uma grande instabilidade política. Né? Tanto é que nesse período aí ocorreu o impeachment do então presidente do Paraguai, o Fernando Lugo, e esse impeachment aconteceu em menos de 24 horas. Então, quer dizer, em um dia, os deputados e senadores do Paraguai se reuniram, julgaram e cassaram o mandato do Fernando Lugo. O que aconteceu? Os países membros do Mercosul, né, no caso, Brasil, Argentina e Uruguai, entenderam que aquela situação ela feriu, né, todo o processo democrático, né, de retirada do então presidente paraguaio. Então, houve uma intervenção. Então, uma das formas dos países membros do Mercosul de fazer uma retaliação a essa forma antidemocrática em que foi conduzido o impeachment do então presidente Fernando Lugo foi afastar o Paraguai do Mercosul. Então, o Paraguai ficou suspenso durante alguns anos de todas as práticas comerciais do Mercosul, por exemplo. Tá legal? Mais recentemente foi a vez da Venezuela, né? A Venezuela envolta lá também com problemas políticos internos, né? A tentativa lá de retirada do Nicolás Maduro através de um golpe do Juan Guaidó, apoiado pelos Estados Unidos. Também os países do Mercosul entenderam que havia ali problemas políticos internos e que, por enquanto, era necessário também que a Venezuela ficasse suspensa do bloco. Tá? Então, a partir de 2016, por exemplo, foi a vez da Venezuela de ficar suspensa do bloco econômico, sem poder realizar, né, transações comerciais com os países do bloco. Então, essas instabilidades políticas acabam de certa forma, afetando, né, esse processo de integração entre os países membros aí do bloco econômico.
Importância do Mercosul. Bom, para o Brasil, não temos dúvidas da importância do Mercosul, né? Para o Brasil, o mercado estabelecido junto aos países do Mercosul é de grande importância. Depois da China e dos Estados Unidos, é o nosso terceiro maior parceiro comercial, né? Então, tira a China, tira os Estados Unidos. Se a gente analisar em termos de conjunto de bloco, são os principais, nossos principais parceiros comerciais, principalmente a Argentina, dá para ver ali, né, pelo mapa, a quantidade de relações comerciais que existem ali entre Brasil e Argentina, um número muito elevado, tanto de exportações, mas também de importações, um volume menor entre Brasil e Paraguai e Brasil e Uruguai, mas isso também tem uma importância grande, por menor que seja essa relação comercial comparada com a Argentina, isso faz com que o Brasil tenha ali parceiros comerciais importantes. A mesma coisa relacionada ali à Venezuela. Vocês podem ver, por exemplo, que Uruguai e Venezuela, né, mais ou menos ali o mesmo quantitativo de exportações do Brasil para esses países, né? Em termos de importações, um pouquinho menor, pelo menos entre Brasil e Uruguai, mas na Venezuela o Brasil tem um mercado importante. Talvez o menor em termos de importação, da qual o Brasil importa menos, é o Paraguai, né? Então, quer dizer, mas mesmo assim, os quatro países ali, melhor dizendo, né? Os quatro países ali, eles têm um papel importante para o nosso desenvolvimento econômico. E lembrando que o Brasil, dentro do Mercosul, né, sem dúvida, o principal país, o país mais forte dentro dessas relações comerciais. Ok? Muito bem. Um outro bloco econômico que existe, né, na América do Sul é a Comunidade Andina, tá? E pelo nome já dá para você sacar aí quais são os países aí que fazem parte. São os países que estão ali na Cordilheira dos Andes, né? Para ser mais específico, aqueles quatro ali, ó: Bolívia, Colômbia, Peru e Equador. Os quatro países aí formam o que a gente chama de Comunidade Andina. Antigamente, alguns anos atrás, né? Lá na década de final da década de 60, início da década de 70, quando foi criado lá, o bloco ele tinha um outro nome, ele é chamado de Pacto Andino. Mais recentemente, a partir de 96, ele muda de nome, né? Ele passa a ser chamado de Comunidade Andina. Temos aí um país que é um país que já foi membro, mas hoje em dia já não é mais, que é o Chile. Está ali no mapa, vocês podem observar ali, ó. Ele é apenas hoje, né? Na atualidade, ele é apenas um membro associado. Percebe que o Chile ele é tanto membro associado do Mercosul quanto da Comunidade Andina, mas ele não é um membro efetivo, por exemplo, tá? Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina também são membros associados, né, à Comunidade Andina. No caso específico da Comunidade Andina, o país observador é a Espanha, tá? E um ex-membro desse país também, além do Chile, que já foi membro, hoje é só um membro associado, um ex-membro é a Venezuela. Tá legal? Então você pode parar e observar e perguntar assim: mas professor, engraçado, né? No Mercosul, os países ali são membros e tem os outros países como associados. Na Comunidade Andina é o inverso, né? Tem ali aqueles 4 países que são membros e tem os outros que são associados. Por que não um bloco econômico único, né? Que reúna, então, todos os países da América do Sul? Essa é uma grande questão mesmo a você pensar, né? Por que não? Só que a gente percebe que, às vezes, algumas diferenças políticas, econômicas, fazem com que esses países não pensem numa integração um pouco mais ampla, né? E acabam tendo aí alguns blocos econômicos e acabam que isso dificulta ainda mais esse processo de integração entre esses países membros. Bom, quais são os principais objetivos da Comunidade Andina? Primeiro, promover a integração comercial entre os países membros, né? Não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista político.
fomentar a participação do processo de integração regional, quer dizer, estimular esse processo de integração entre esses países membros, né, mas visando também algo mais amplo, né, uma união com os países também da América Latina, promover um desenvolvimento equilibrado e harmonioso com os países membros, por meio de uma cooperação econômica e social, vejam, né, não é só a questão econômica, pensar também na questão social, o objetivo de gerar mais emprego, o objetivo de reduzir as diferenças que existem entre esses países, de melhorar a qualidade de vida da população e também a questão da posição desses países do bloco em relação à economia mundial, à economia global, né? Como esses países se inserem nessa economia global. Então, veja que os objetivos aí, eles não são muito diferentes dos objetivos, por exemplo, do Mercosul, tá? Só que, infelizmente, existe aí a existência, né, desses dois blocos que atuam de forma bem parecida, mas que um grupo de países fazem membro do Mercosul e o outro grupo faz parte ali da comunidade andina. Aí, pensando justamente nessa questão de integração de uma maneira mais ampla desses países, né, lá por volta dos anos 2000, surge a ideia aí de criar um bloco então único, chamado de UNASUL, União das Nações Sul-Americanas. A ideia era fazer o quê? Reunir todos os 12 países da América do Sul, tirando lá a Guiana Francesa, claro. Tá? Como eu falei, ele é um território ultramarino, ele pertence à França, né? Qual era o objetivo principal ali? Fortalecer o diálogo político dos países membros, tá? Para constituir, então, uma América do Sul mais integrada, fazer com que esses países se aproximem mais, possam desenvolver mais as suas economias, e não só uma questão econômica, também uma questão social. Então, professor, não foi isso que você acabou de falar da comunidade andina? Não foi isso que você acabou de falar do Mercosul? Pois é. Então, a criação da UNASUL justamente tentava fazer essa ligação aí, né? Dessa união entre os países da América do Sul, tá? Algo que a gente precisa entender da UNASUL é o seguinte: no momento em que ela foi criada, né, os países da América do Sul, a maior parte deles, estavam sendo governados por governos mais ligados à esquerda, né? Centro-esquerda. Então, tinha muito essa questão do social, né? De levar o desenvolvimento social, de reduzir as desigualdades sociais na América do Sul. Então, isso foi algo que uniu esses países, pelo menos naquele momento, tá? Então, as principais propostas ali da UNASUL eram essas, ó: integração energética, né, principalmente levando em consideração o ponto de vista mais sustentável, né, energias eólicas, solares, enfim. Aproveitamento dos recursos naturais comuns a esses países, né, são países muito ricos do ponto de vista natural. Desenvolvimento de uma infraestrutura que viabilize essa integração. O que acontece? Vocês podem observar ali no mapa, né? São países, tirando, obviamente, o Brasil, que é o maior deles, mas os outros países também são países relativamente grandes. Então, as distâncias é algo que dificulta, né, a integração entre esses países. O relevo é algo também que dificulta a integração entre esses países. Então, falta infraestrutura, principalmente de transporte, que ligue esses países, né? Então, ali algumas das propostas, né? Criação da estrada pan-americana, como vocês podem ver ali em vermelho, né? Saindo ali da Argentina, indo até o Chile, subindo, passando por Peru, Equador, chegando até a Colômbia, por exemplo. Criação de uma outra estrada ali, chamada de Estrada Internacional, saindo ali do Brasil, né? São Paulo, ali, ó, passando pelo Paraguai, também atravessando a Argentina, indo até a Bolívia e se conectando, por exemplo, com a estrada pan-americana. Então, quer dizer, proporcionar, né, um processo de integração do ponto de vista dos sistemas de transporte para facilitar o escoamento das mercadorias, né, por exemplo. Proteção da biodiversidade, dos recursos hídricos, né, que é algo
importante aí para esses países. São países que têm uma demanda, né, por recursos naturais e que têm grandes recursos hídricos. E a questão do desenvolvimento social ali, né, que talvez seja o mais importante ali, tentar acabar com essa desigualdade social, com a pobreza que existe em muitos desses países aí, né? Pobreza que afeta demais o desenvolvimento econômico desses países, tá? Só que aí o que aconteceu, né? Isso aí a gente estava falando lá início dos anos 2000 e tal. Só que a dinâmica política, né, a política dentro desses países da América do Sul, ela é muito dinâmica, ela muda a qualquer momento. Então, se num determinado momento, eu acabei de falar aqui com vocês, que os países, os seus governos, eles eram ligados mais ao centro, centro-esquerda, né? Agora a gente vai ver que nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos aí, boa parte dos países da América do Sul deram uma guinada para o centro-direita. Então, quer dizer, os atuais presidentes dos países sul-americanos agora estão mais voltados ao campo, né, mais conservador, principalmente mais associado a políticas neoliberais, por exemplo. E aí, obviamente, que eles vão questionar essa ligação feita junto à Unasul. E aí, em 2019, por exemplo, um grupo de países se reuniu lá no Chile e propôs a criação de um outro bloco, o ProSul. Se você for observar, na verdade, o objetivo, ele é basicamente o mesmo, né? Mas aí muda o nome para dizer que não foi o bloco criado por aqueles países de centro-esquerda e que agora é uma nova perspectiva, que tem uma linha econômica mais voltada ao neoliberalismo, e aí eles mudam o nome, chamam de ProSul, e dizem aí que tem uma outra dinâmica, outros objetivos. Mas, se a gente observar bem, as características vão ser mais ou menos as mesmas, tá? Mas eles voltam com o mesmo discurso, né? Precisamos integrar os países da América do Sul, mas de fato essa integração ela acaba que ela nunca acontece, né? Então é algo que a gente precisa entender que esses países da América do Sul, em determinados momentos, eles são muito desarticulados politicamente, né, economicamente, certo? Então é algo que a gente precisa perceber um pouco mais a forma como esses países eles se relacionam, tá? Muito bem. Chegamos aí para falar sobre os principais problemas da América do Sul e talvez o narcotráfico seja um dos principais problemas, né? E aí a gente percebe o seguinte, eu falei lá no início da nossa aula que esses países eles foram colônias, né? Foram colônias de exploração. E aí o que acontece? Pelo fato de terem sido colônias de exploração, uma das heranças desse processo colonial é o fato desses países terem como base de suas economias a agricultura. Então, até hoje, esses países eles são grandes exportadores de matéria-prima, de recursos naturais, de produtos agrícolas, tá? E um desses produtos que, infelizmente, tem um retorno financeiro para quem planta, para quem cultiva esses produtos, são produtos associados à produção de drogas, como maconha, né? A planta a folha de coca, por exemplo, né? Que vai ser usada para a produção da cocaína, porque tem um grande mercado internacional, né? Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, você tem mercados que consomem em grande quantidade drogas que vêm justamente da onde? Da América do Sul, que são grandes plantadores, né, cultivadores desses produtos, né, maconha, cocaína, né, a folha de coca para a produção da cocaína. Então a gente percebe aí que existe um mercado paralelo, uma economia informal que gira em torno da comercialização, da plantação, do refino e da comercialização dessas drogas, né? Principalmente essas duas que eu falei aí, né? Maconha e cocaína. Então vocês veem ali no mapa como é esse mercado aí, nessas rotas comerciais
das drogas dentro da América do Sul. Então, você tem ali, por exemplo, né, Colômbia e Bolívia como um dos grandes produtores dessas drogas, né, onde também acontece o refino delas. E boa parte, então, dessa droga que é produzida, por exemplo, ali, ó, vamos pegar ali o Peru. Boa parte da droga que é produzida no Peru, o destino dela é o Acre. E do Acre, né, essa droga ela vai para o Brasil como um todo, né, vai para outros estados, por exemplo, vai para o Ceará, e do Ceará ali a tendência é o mercado externo, por exemplo. Existe uma rota internacional que é essa, né? Mas também como a distribuição interna dentro do Brasil, tá? Porque o Brasil também consome essa droga e também é parte do processo da exportação, principalmente para a Europa, tá certo? A droga que é produzida na Colômbia vai para o Amazonas, e a mesma coisa, né? Tem essa dinâmica ali de se espalhar para outros estados, desculpa. A droga que é produzida ali na Bolívia vai para Rondônia, e aí é a mesma dinâmica, né? E a droga que é produzida no Paraguai, na Rota 4, na Bolívia, né, também, vai para o Paraguai, e do Paraguai entra no Mato Grosso do Sul. Então, vocês percebam que é todo um arranjo ali, né, que contribui ali para essa dinâmica. Né? Você tem muitos voos clandestinos que trazem essas drogas por via aérea, a travessia também com essas drogas pela parte terrestre, né? Daqui do Brasil para a Europa, as rotas são marítimas, né? A maioria das vezes por rota marítima, para dar vazão a essas drogas, né? Para esses outros países, né? Por exemplo. Só que não é só o narcotráfico, né? Existem várias outras atividades que estão associadas ao narcotráfico, né? Que é a lavagem do dinheiro dessa droga, né? Você tornar esse dinheiro que foi adquirido de forma ilícita para uma forma lícita, né? E aí várias atividades associadas então ao narcotráfico, como por exemplo, sequestros, roubos a bancos, né, para poder financiar o refino da droga, para poder financiar a compra de armamentos, por exemplo, para pagar as pessoas para fazer, né, o transporte dessas mercadorias, tráfico de armas, tráfico de pessoas e de órgãos, veja, tem uma relação com o tráfico de drogas também, tá? Jogos ilegais e a própria corrupção policial, né? Porque, obviamente, para todo esse material chegar até o consumidor final, quantos policiais tiveram que ser subornados ali para deixar essa droga passar, por exemplo, pela fronteira, para deixar essa droga passar pelos postos de fiscalização ao longo das rodovias, por exemplo, né? As polícias rodoviárias, por exemplo, aqui no Brasil, tá? Lógico que nem todo policial ele é corrupto, mas existe uma parcela aí desses policiais que, infelizmente, aceitam, né, essas propinas e ajudam aí o tráfico de drogas a se expandir cada vez mais, tá? Aí, mais uma vez, só para vocês perceberem a movimentação do narcotráfico no mundo. Então, vocês veem que a América do Sul ele tem um papel importantíssimo, né, nessa dinâmica da distribuição da droga do ponto de vista internacional. Então, veja ali, ó, droga que vai para o México, que dali do México entra para os Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos, o maior consumidor mundial de cocaína, né? Então, também tem ali, ó, as rotas que levam essa droga para a Europa e que também levam para outros países ali da África, do Sudeste Asiático, tá? Então, são muitas rotas e a América do Sul é o centro distribuidor dessas drogas, vamos dizer assim, né? Pelo menos maconha e cocaína, né? Se a gente pensa em drogas de laboratório, né? Metanfetaminas, aí, os êxtase, por exemplo, em geral, eles são produzidos na Europa e vêm da Europa para cá, né? Existe essa dinâmica aí, né? Cocaína e maconha sai daqui da América do Sul e vai para esses outros países. Agora, drogas como êxtase, por exemplo, é produzida lá na Europa e vem para cá, para a América do Sul.
Década de 70 e 80, elas representaram um momento complicado, acho que a gente já falou disso em outras aulas, né? Quando a gente falou de industrialização, por exemplo, a questão da década perdida, crise econômica que vai assolar os países da América do Sul. Então, o narcotráfico ele entra como uma alternativa, principalmente para pequenos agricultores, às vezes, infelizmente, né? Esses pequenos agricultores, às vezes, sem opção do que plantar, né? E por receber um dinheiro significativo dos traficantes, eles plantam essas drogas para os traficantes e recebem um valor para poder sustentar suas famílias, né? Então envolvem aí os pequenos agricultores nesse processo de produção de drogas, tá? Então vários problemas contribuíram para o aumento do narcotráfico, né? Então ali, ó, os estados que se endividaram ao longo da década de 80, né? Isso acabou, de certa forma, proporcionando o desenvolvimento, a ampliação dessa prática, dessa atividade ilícita, né? Os países impossibilitados de investir na diversificação da produção industrial em obras de infraestrutura no setor social, então isso também vai começar a cooptar pessoas para trabalhar, né, no narcotráfico. Governantes concentrados em direcionar seus esforços na exportação de gêneros primários, né, para promover a recuperação econômica. Isso, obviamente, não gerou muito sucesso. Então, o que aconteceu é que esses países quebrados do ponto de vista econômico, né, a população muito pobre, né, acaba aceitando trabalhar, né, ou está de alguma forma ligada ao narcotráfico para poder ganhar um dinheiro, para poder sobreviver. Infelizmente, isso acontece, né? Pessoas que são usadas como mulas, né? Vocês já devem ter ouvido essa expressão, que são usadas para poder levar drogas para outros países. Muitas das vezes as pessoas elas são pessoas desempregadas, numa situação econômica muito difícil, né? E é oferecido a elas um dinheiro que às vezes nem é tanto assim, mas que para elas naquele momento vai fazer uma diferença e elas se arriscam a levar essas drogas para outros países, né? Só que quando são pegas, são presas por tráfico internacional, então quer dizer, é um problema aí para essas famílias, né, para essas pessoas envolvidas aí pelo narcotráfico. Como eu falei ali, o tráfico de drogas, né, acaba sendo uma forma de manutenção das economias de vários países da América do Sul. Os principais ali, ó, Peru, Bolívia e Colômbia, que talvez sejam os principais produtores das drogas, tá? Em um determinado momento, início dos anos 2000, os Estados Unidos, né, se associando à Colômbia, criam um plano de combate à produção de drogas, né, ao tráfico de drogas, chamado Plano Colômbia, mas que, na verdade, o principal objetivo deles não era nem tanto combater a produção de drogas, já que os Estados Unidos é o principal consumidor, né, desse produto, mas eles tinham um outro interesse, que era acabar ali com as Farc, né, com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que tinha um papel ali dentro da Colômbia, um papel político, inclusive, né? Um grupo ligado a grupos de esquerda e que tentavam tomar o poder na Colômbia. Então, na verdade, os Estados Unidos eles tinham um outro interesse, na verdade, né? Mas que acaba usando essa desculpa, né, de combater o tráfico de drogas para poder desenvolver esse plano Colômbia aí, que na verdade não surtiu muito efeito, né? Colômbia continua sendo um grande produtor mundial de cocaína e essa droga chega em grande quantidade nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos deveriam, na verdade, tentar combater o consumo da droga dentro do seu território, né? E não ir para um outro país para acabar com o tráfico de drogas. É bem contraditório isso, né? Quer dizer, a população consome em grande quantidade, beleza, tudo bem, pode consumir. Não, mas o problema é quem produz. Não, o problema não é quem produz. O problema é que existe um mercado que consome, né? É igual roubo de automóveis. Quem compra um automóvel roubado ou quem compra uma peça de um automóvel roubado? Se tem alguém para comprar uma peça de um automóvel roubado, então vai continuar tendo roubo de carro. Porque se as pessoas não comprassem peças de carros roubados, não teria roubo de automóveis. É a mesma coisa. Se não tem pessoas para consumir a droga, para que vai plantar a droga? Né? Para que vai plantar a substância para poder produzir a droga? Certo?
Então, você tem que combater, na verdade, quem consome, não o produtor, né? E aí entra a questão da educação, né? De você trazer a informação para as pessoas, dar assistência às pessoas que, por um acaso, se tornam viciadas, enfim, né? Tem todo um programa aí, né? Para você tentar combater a questão do consumo, né? O Brasil é também um grande consumidor, né? Então, além da rota para poder escoar essa produção de drogas, o Brasil também é um grande consumidor, é o segundo maior consumidor aqui no continente americano, né? Depois dos Estados Unidos. Então, isso também traz aí para a gente aí uma questão que envolve a violência urbana, né? A violência urbana ela também está muito associada ao narcotráfico, por exemplo. Tá bom? Ok, pessoal. Então, esse aí, na verdade, foi a nossa aula de hoje, né? A gente trabalhou aí esses conceitos que são importantes para a gente entender um pouquinho mais sobre a integração dos países da América do Sul, né? Os seus principais problemas, enfim. Tá bom? A próxima aula a gente vai ver outros assuntos. Qualquer dúvida aí, pause aí o seu vídeo, façam suas anotações. Muito importante que você continue realizando aí as suas atividades, fazendo os seus exercícios, ok? Bom, a gente vai se ver numa próxima oportunidade. Grande abraço e até a próxima. Valeu!